Gente, que episódio foi esse dessa semana? Acho que de todos até agora foi um dos melhores no quesito de trilha sonora, animação e flirts entre Claire e Rae. Devo dizer que fiquei bem emocionado, mas para o final na despedida entre Lane e Claire. Num todo, foi um episódio magnífico e cheio de surpresa vindo por parte da Claire, que nesse episódio se soltou completamente para Rae e finalmente começamos a ver o outro lado obscuro dela que até então não mostrou para ninguém, além de Lane. Como sempre, seja muito bem-vindo ou bem-vinda para mais um vídeo no canal sobre comentários e análise dos episódios de um anime Me Apaixonei pela Vilã. Seguindo agora para o episódio 9. Já adianto que o vídeo terá spoilers do episódio, talvez no material original. Então recomendo ir assistir o episódio e depois volte aqui para comentar o que achou. Irei ler todos os comentários assim possível. Bem, acho que o vídeo dessa semana será bem mais ou menos curto, já que percebi em alguns dos outros passados que eu fiquei bem enrolando muito. Então partiu logo para o que importa. O nono episódio começou como uma continuação dos acontecimentos do episódio passado, com Lambert e Lane saindo do controle e como consequência surgindo um novo vilão que nem Rae tinha conhecimento. A Quimera invocada é um monstro de periculosidade média e é mencionado por Rae que eles geralmente são criaturas criadas de forma artificial e são um tipo de familiar e vive sempre causando terror por onde passa, e com a sua invocação repentina diante de Claire e Rae, não foi diferente. Apesar do medo inicial de ambas, logo elas pegaram o jeito e partiram para o famoso 2 é melhor do que 1. Como única forma de ganhar a Quimera, Rae propõe que Claire use seu poder triunfo. Ela fica naquela de si com a Rae, mas como não tem outra escolha, aceita. Então assim começa o jogo de gato e rato até que Claire consiga tempo suficiente para conseguir ativar sua magia suprema. Devo dizer que a Rae é bem diversa, consegue facilmente fugir de um monstro que é dito pelas descrições da novel ser maior do que o bendito slime, mas que no anime ficou bem menor. Bem, isso não vem ao caso agora. Após longas caminhadas que naquela altura do campeonato eu só conseguia imaginar que a Areia estava mais do que nunca se divertindo ao máximo que podia, já que são raras as oportunidades de lutar ao lado de uma princesa carmesim, não é? Ao se aproximar, Raia consegue lançar sua magia de pedra e assim fazendo Claire ir para os altos para assim conseguir acertar a Quimera em cheio e assim fazendo ela evaporar como se fosse cinzas. Continuando, devo lembrar também que no meio disso tudo, quem estava ao fundo observando tudo era Lane e Lambert, e para ser sincero, a punição que eles receberam foi justa. Fizeram coisas erradas e foram punidos de forma igual. Também vale destacar nesse episódio as mudanças repentinas na forma de Claire agir, começando com a Rae confiando 100% no que ela iria fazer e não importa o que. Por outro lado, isso também gera um problema momentâneo que envolve o relacionamento delas, e seria a Rae não perceber de cara as mudanças de Claire. Vamos lá, como Rae já disse em alguns episódios passados, ela já é feliz o suficiente apenas por estar ao lado de seu amor, e só isso. Devido a isso, ela irá ignorar o fato de que Claire está finalmente se apaixonando por ela. Bem, veremos isso no decorrer dos próximos 3 episódios. Será doloroso de assistir, mas confie que tudo irá terminar de forma majestosa. Após toda a confusão e elas finalmente terem derrotado o monstro, no momento de empolgação, o vilão misterioso surge por trás da Claire no intuito de eliminá-la. Porém, de repente surge o príncipe Tane e por alguns fios de cabelo literalmente consegue salvar Claire do perigo. Obviamente, no meio de tudo isso, o inimigo veio preparado e no momento de descuido, Tane é ferido por uma lâmina envenenada, fazendo com que ele perca as suas forças e caia. Desesperadas, todas que estavam ali presentes ficam espantadas, principalmente Claire que cai aos prantos, mas logo Rae entende a situação bem rápido e consegue neutralizar o veneno inédito no reino de Bauer rapidamente. No meio de tudo isso, o vilão simplesmente foge e tudo se normaliza. Outro detalhe interessante de se notar é a presença minúscula de uma personagem ruiva e misteriosa do Império Nur. Achei bem interessante que o anime já está preparando terreno para as coisas relacionadas ao futuro da trama, como na evolução de magia e outras coisas em relação ao Império Nur, como sempre ficar vivendo em conflitos e guerras constantemente. E o pior, ter colônias de monstros bem ao lado. Bom, não irei criar expectativas para uma possível segunda temporada, mas não me deixe de ficar bem empolgado. No fim, Rod surge para levar Tane para a enfermaria para ter cuidado de urgência. Ao fundo vemos Lane e Lambert sendo detidos e prontos para sofrer as consequências. E é bem perceptível inicialmente a cara de espanto de Claire, mas logo ela fica totalmente neutra e de certa forma foi bem triste. E no fim os problemas que estavam acontecendo dentro e fora da escola acabaram completamente. E voltamos novamente para o salão de reuniões, onde não demora muito para começar a dizer sobre a punição que ambos os culpados fizeram contra o reino. E como foi considerado traição máxima, a pena seria bem severa. E mesmo no meio de tudo isso, Claire não consegue se manter sã, mas o clima é quebrado quando Rod menciona que ambos foram convidados para ir ao Palácio Real para receber suas recompensas pessoalmente de seus feitos. Claire fica em dúvida e menciona não ter feito nada demais, mas é claro por Rae que então cochicha algo em seu ouvido, fazendo mudar de ideia rapidamente. Eu suponho que ela tenha dito algo envolvendo o príncipe Tane, mas acho mais provável ser sobre o Lambert e Lane. E é daqui pra frente que as coisas começam a tomar rumos totalmente diferentes, e já devo ter perdido a conta de quantas vezes já disse essa mesma coisa. Mas aqui realmente, Me Apaixonei pela Vilã é uma montanha russa, sempre está mudando de áreas, e isso é fantástico. Bem, de agora em diante, o anime irá apresentar novos personagens, que de certa forma serão importantes para a trama futuramente, com alguns bem chatos e outros nem tanto. Mas antes, vemos Claire e Rae num camarim aguardando ansiosamente para serem chamadas para ir ao tapete azul, e finalmente pedirem o que tanto desejam. E agora vamos para o momento detalhe. Sabe aquela pequena mudança que todos percebem na hora? Pois é, aqui foi Claire elogiando a Rae por estar vestida de terno e que se ela ficasse quieta, ficaria mais linda ainda. Sério, é para momentos assim que eu pago a internet. Após os poucos minutos de apreciação, surge uma pessoa e a chamam para finalmente colocar o plano de evitar a família de Lane tenha uma pena maior em ação. A conversa foi bem longa, mas para não enrolar muito,
Basicamente, por elas ter percebido o perigo com urgência e ter conseguido deter o inimigo, elas salvaram o reino de coisas piores, então como recompensa elas podem desejar qualquer coisa que, se tiver ao alcance, será realizado. Bom, como a pena dos irmãos foram severa demais, elas pedem que poupem eles ao menos da morte, mas não foi nada fácil, já que se dependesse apenas deles, o rei não iria aceitar de forma alguma. Então o príncipe Tenny surge para dar uma forcinha e assim é feito. O que vale o destaque no meio dessa conversa é a primeira aparição do Salas, que, para quem não conhece, é o pai da Lily e do Tenny. Olha, confesso que fiquei bem surpreso com a aparência de Salas, já que eu imaginava alguém bem mais acabado, mas por outro lado ele será um personagem bem irritante e já é bem perceptível apenas pela sua língua grande. E obviamente que a presença de um dos príncipes fizeram as coisas mudarem de rumo, com o rei finalmente aceitando o pedido de Clary e apenas exilando ambos para um local vizinho, e assim o assunto tenso se encerra. Após ambas saírem do palácio, no meio do caminho, Clary e Rhaea ainda estavam bem tensas, mas rapidamente elas se soltam e gritam de felicidade por terem finalmente conseguido minimizar a pena dos irmãos. Rhaea obviamente não perde tempo e no meio da empolgação agarra Clary na cintura para uma dança e ambas vivem felizes para sempre. Ou quase isso. E partiu agora para a parte final do episódio, que me fez suar pelos olhos por um breve momento. Bem, as cenas seguintes são de certa forma de partir o coração, já que a empregada Lane vinha servindo a Clary desde a sua infância, e por mais que elas tivessem suas desavenças no passado, ela foi a única que ficou presente por perto durante todas as fases de crescimento da Clary. Bom, no fim eles foram apenas exilados para os Alpes, e devido ao estrago enorme que causaram o nome da família, eles também foram deserdados. As cenas finais do anime são lindíssimas, digo isso me referindo ao local em si, onde Clary e Rhaea ficam no topo de um pico e ao fundo no céu azul. Também vale destacar a trilha sonora, que combinou perfeitamente com o momento. A cena de despedida foi bem ligeira, com a Rhaea entregando algumas receitas a Lane para que assim consiga sobreviver. E por outro lado, Lane sendo grata por tudo e que se não fosse por elas, ambos nem estariam vivos. E é perceptível que desde o início Clary queria dizer algo, mas preferiu ficar em silêncio. Rhaea até pergunta se ela não irá se despedir de forma definitiva. Clary fica hesitante, mas logo corre para dizer que não é um adeus e que elas irão se encontrar novamente. Então o momento se torna um poço de lembranças. E não tem como, de certa forma, Clary é uma das pessoas que mais se importa com os outros na primeira oportunidade. E devido ao seu status social, ela muitas vezes ignora os problemas ao seu redor. Mas com a Rhaea por perto, ela está finalmente encarando a realidade, onde definitivamente irá sentir dor e amor nos pequenos detalhes que acontecem ao redor, e que para os nobres reais pouco importa. Após a despedida delas e finalmente ficarem a sós, Rhaea insiste em abraçar Clary para que finalmente coloque tudo para fora, e não deu outra, o momento foi de tirar o fôlego. Bom, quero destacar um comentário que vi recentemente e que é sobre os sentimentos da Clary em relação a outros personagens. Muitas das vezes ela confunde admiração com paixão, e eu percebo que muitos não percebem isso vindo da Clary. Antes era pelo príncipe Tenny, e agora nos próximos episódios irá acontecer com a ex-princesa Manarya. Então já deixo claro que, diferente de outros personagens, a Clary tem uma admiração maior pelas pessoas próximas, e já em relação a Rhaea é completamente diferente. E nesses próximos episódios veremos ela mudando bastante. Por outro lado, veremos a Rhaea com bastante ciúmes também. Eu já estou me estendendo muito, então para finalizar, bora conversar um pouco sobre a Manarya, mas obviamente não irei entrar em detalhes, irei deixar para as próximas semanas. Bem, a Manarya seria a primeira princesa herdeira do reino de Soulce, mas foi pega entrando em bordéis para mulheres, então foi exilada. Inicialmente, Manarya conheceu Clary após a morte de sua mãe, e como ela era um tanto diferente na época, Clary a confundiu com um homem. Ou seja, lembra daquela cena poucos momentos antes da despedida entre Lane e Clary? Pois bem, esse príncipe na verdade é a Manarya. Obviamente, durante quase sua vida inteira, Clary considerou a Manarya como seu primeiro amor, mas não durou muito para se tornar apenas um tipo de irmã. O restante nós veremos nos próximos episódios, então pode assistir com tranquilidade que o objetivo da Manarya é apenas fazer com que o casal Clary e Rhaea se torne realidade, já que está mais do que na hora, não acham? Bom, eu disse no início que não iria enrolar, mas olha só o que aconteceu. Enrolei até demais. Bom, o vídeo então foi esse, eu enrolei até demais, como eu disse. O meu PC antigo, na verdade o novo, acabou dando defeitos, então tô gravando esse vídeo hoje para postar hoje, que é quinta. Então eu espero dar tudo certo e é isso. Se eu conseguir, posto hoje, senão só amanhã, sexta-feira. Então o que eu queria dizer era isso. Qualquer dúvida, vocês comentem aí. Tá chegando muita gente no canal agora, inclusive tá tendo muito comentário, então se eu não conseguir responder, eu irei dar coraçãozinho. Ou seja, se eu der coração, eu li, pode ter certeza, beleza? Alguns eu irei conseguir responder, outros não. Então fique tranquilo. E por último, também gostaria que vocês me seguissem lá no Twitter, tô sempre ativo lá, comentando qualquer coisa relacionada a Yuri e outras coisas relacionadas ao mundo sáfico também. Então é isso, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e nos vemos na próxima semana.